Queridos amigos, que alegria, que a paz de Jesus reine em nosso coração. Com essa exortação a nosso Senhor Jesus Cristo, nós abrimos pela nossa TV A Caminho da Luz, o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em Dois Mundos. Hoje, capítulo 18º, Evolução e Destino. André Luiz faz e traz algo bonito para todos nós, para podermos entender a importância da evolução e o destino de cada um de nós. Diga de passagem, quem faz o destino somos nós. Não esqueça de dar o gostei nessa página, é muito importante, nossa página é monetizada. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria, mais um dia juntos, estudando o livro Evolução em Dois Mundos, rogando aos benfeitores amigos que nos ilumine, nos instrua em mais um dia e cumprimentamos o nosso telespectador. Hoje veremos o capítulo 18 da segunda parte, Evolução e Destino. Pergunta: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Resposta: ninguém nasce destinado ao mal, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, entre os quais se levanta a obra de Deus. O espírito renascente, no berço terrestre, traz consigo a provação expiatória a que deve ser conduzido ou a tarefa redentora que ele próprio escolheu de conformidade com os débitos contraídos. Prevalece aí o mesmo princípio que vige para as sociedades terrestres, pelo qual, se o homem é malfeitor confesso, deve ser segregado em estabelecimento correcional adequado para a reeducação precisa, e se é apenas aprendiz no campo da experiência, com dívidas e créditos, sem falta grave a resgatar, é justo possa pedir às autoridades superiores que lhe presidem os movimentos o gênero de trabalho ou de luta em que se sinta mais apto ao serviço de autoaperfeiçoamento. Entendamos, porém, que se perpetrou delito possível de dolorosa punição, não é ele internado na penitenciária ou no trabalho reparador, para que se desmande deliberadamente em delitos maiores, o que apenas lhe agravaria as culpas já formadas perante a lei. Logicamente, essa pergunta é muito interessante para as nossas reflexões. Então, o nosso amigo André Luiz pergunta: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Primeiro, nós temos que entender dois aspectos. No Pentateuco Espírita, o professor Allan Kardec fala sobre a palavra destino em apenas dois momentos. Por quê? Porque nós reencarnamos, e eu sempre digo que é um pré-destino. O que significa isso? Nós temos aquelas tendências naturais. Cada um de nós recebemos um corpo que se assemelha ao nosso corpo perispiritual. Quanto mais endividado nós formos, quanto mais grosseiro é o nosso corpo, significa que nós somos espíritos ainda atrasados. Quanto mais evoluído é um espírito, o perispírito é mais sensível e o corpo físico também. Nós vamos reencarnar, logicamente, em determinados meios. Mas ele começa dizendo algo muito interessante. Ninguém nasce destinado ao mal. É uma vírgula, mas eu vou pedir licença para nós podermos fazer um comentário. Ninguém nasce para sair matando as pessoas, ninguém nasce para consumir drogas. Por isso que
Nós sempre temos o hábito de dizer a importância da família. Família equilibrada, os filhos, por mais que venham num processo de desequilíbrio, compromissado com uma série de situações comprometedoras, ele pode mudar o seu destino. Se encaminharmos essas crianças a uma religião desde cedo. Porque aqui nós não estamos falando só para espíritas. Se você é católico, leve o seu filho para fazer todas as fases de criança dentro da igreja. Se você é evangélico, você leva os seus filhos desde pequeno nas escolas evangélicas. Isso significa, nós os espíritas levamos na evangelização. Nós talvez precisaríamos nos conscientizar a importância desses órgãos para a criança, que desde pequena, com o véu do esquecimento, vai formando uma nova condição, prosperando diante do amor. E depois ele continua dizendo, porque semelhante disposição derrogaria os fundamentos do bem eterno, sobre os quais se levanta a obra de Deus. Todos nós nascemos para a vitória. Todos nós nascemos para a perfeição. Isso é o destino de todos nós. A única coisa que o destino nos mostra é que todos nós um dia vamos chegar a essa condição. Agora, existe o processo kármico, que muitas pessoas confundem com o destino. Um karma, por exemplo, nós vimos no capítulo anterior, aquela ideia que ele nos fala para todos nós das consequências dos suicidas. Então ele gerou um ato. Para cada ato tem que ter, logicamente, uma contrapartida. Ou seja, ele fez uma ação deliberada pela sua própria vontade. E ele automaticamente criou dentro de si uma reação que vai desencadear num processo reencarnatório na próxima existência. Isso é fatal. É a lei divina em ação. Agora, como é que ele vai receber isso? Tem dois caminhos. O caminho do entendimento, da resignação, como chama o professor Kardec, e o caminho da revolta, que é o mais comum, porque a gente acha que é sempre uma injustiça. Então nós percebemos que todos nós nascemos para crescer. Temos o véu do esquecimento para esquecer o que nós fizemos e dar um novo início para a nossa existência. E agora André Luiz, em mais 2 parágrafos, vai continuar sobre este tema, antes de iniciar perguntas e respostas alusiva à evolução. Diz André Luiz, é natural que o devedor, nessa ou naquela forma de resgate, venha a sofrer fortes impulsos e recidivas no erro em que faliu, tanto maiores quão mais extensos lhe tenha sido o transviamento moral. Entretanto, a provação deve ser assimilada como recurso de emenda, nunca por válvula de expansão das dívidas assumidas. Desse modo, ninguém recebe no plano superior a determinação de ser relapso ou vicioso, madraço ou delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim, nesse ou naquele setor da vida, perante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno,
mas isso constitui a influência de nosso passado de nós, instilando-nos a tentação originariamente toda nossa de tornar a ser o que já fomos, na contraposição ao que devemos ser. Então, o que diz aqui André Luiz? Que ninguém vem numa provação para piorar o seu problema. Todas as dificuldades que nós aqui viemos é exatamente para aprendermos com eles. Agora, se eu, estando numa clínica de reabilitação, não aproveito a orientação dos instrutores, a orientação dos professores, a orientação dos pais e recaio no problema, naturalmente que além de eu não solucioná-lo, eu estou agravando. E é fácil culpar o meio, é fácil culpar o pai, é fácil culpar a mãe, sendo que muitos tiram de si a própria responsabilidade. Então, eu lembro de um caso do Chico, em que a criança veio sem as pernas, sem o braço, sem nada. E foram levar para o Chico o caso. Chegou o pai e a mãe e falou: Chico, olha a situação que o meu filho veio. Pois é, esse espírito há 10 encarnações reencarna e tira a sua própria vida. Se ele tiver os pés, se ele tiver as pernas, se ele tiver os braços, ele vai tirar novamente. Então a lei divina propiciou que ele viesse nessa condição extremamente penosa, que aflige o coração paterno e materno, não é por castigo, mas é porque foi o recurso que teve de não piorar o que já está gravemente comprometido perante a lei divina. É interessante, eu gosto muito dessa colocação e vou até fazer aqui uma ressalva, não é? Ele diz assim: desse modo, ninguém recebe do plano superior a determinação de ser relapso o vicioso, madraço o delinquente, com passagem justificada no latrocínio ou na dipsomania, no meretrício ou na ociosidade, no homicídio ou no suicídio. Padecemos sim nesse ou naquele setor da vida durante a recapitulação de nossas próprias experiências, o impulso de enveredar por esse ou aquele caminho menos digno. Então, quem que vai escolher os caminhos? Somos nós. Os caminhos vão ser alvejados pelo nosso esforço, pela nossa dedicação. É lógico que existe a questão das tendências. Por exemplo, nós que trabalhamos há muitos e muitos anos em trabalhos mediúnicos, nós temos ouvido os espíritos que vão reencarnar diante das suas dificuldades. Por exemplo, aquele que desencarnou pelo uso das drogas. É natural que ele reencarne no meio onde tem uma certa relação com aquela vicissitude, mas é ele que tem a liberdade e vai ter a inteligência para poder dizer se ele vai querer voltar para aquele caminho ou não. Não existe uma interferência da lei divina. Uma menina não nasce com a ideia de ser uma prostituta, ou seja, ganhar dinheiro com o sexo. Quando ela atinge uma determinada idade, ela vai ter a oportunidade de escolher os seus caminhos, de ir para um estudo e arrumar um trabalho digno, ou de continuar naquela vida que ela teve no passado, numa vida anterior. Um alcoólatra que desencarnou pelo álcool, ele vem e num determinado momento ele vai ter acesso à bebida alcoólica. Somente ele vai poder dizer se ele vai querer beber ou não. É só a ele que é dado essa faculdade de escolha. Então, o que nós percebemos aqui? Nós percebemos que a reencarnação ela se torna um ato
abençoado, porque somente nós poderemos mudar os destinos de nossa vida que começamos lá atrás. Porque a nossa vida é uma sequência daquilo que fomos, que interrompemos, que estamos dando continuidade, e é somente nós que temos a oportunidade de dizer não, mas ninguém. Então, olha, André, que coisa interessante, não é? E agora, o capítulo, a continuidade dele, se fazem de algumas perguntas e respostas. Pergunta: qual a relação percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito de elevação mediana vive, como encarnado e como desencarnado? Resposta: a percentagem de tempo no plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutarão no corpo físico. Quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do espírito, mais largo período desfruta na esfera superior, para a obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Então a pergunta, ela nos faz arremeter a uma condição interessante para as nossas reflexões. O que André Luiz pergunta? Qual a relação de percentual de tempo existente entre os estágios que o espírito, ele está dizendo aqui de elevação mediana, vive como encarnado ou como desencarnado. Ou seja, ele vive um tempo maior aqui na crosta, ele vive um tempo maior no mundo espiritual, ele reencarna com quanto tempo depois? Percentualmente, qual é o tempo? Não é? Ele vive aqui 50 anos, 60 anos no corpo, ele vai ficar também esse mesmo período no mundo espiritual, vai ficar 10 anos, vai ficar 100 anos. E a resposta é muito interessante, porque ele inicia dizendo a percentagem de tempo do plano espiritual para as criaturas de evolução mediana varia com o grau de aproveitamento de tempo no estágio recente que desfrutaram no corpo físico. Ou seja, o que nós estamos fazendo nessa existência? Vamos trazer à baila para o nosso dia a dia a resposta. Porque não adianta eu indagar o que vai ser o meu futuro, o que vai ser a minha condição espiritual depois que eu partir dessa existência. Porque não está ainda planejado. O que vai acontecer é aquilo que eu estou escrevendo no livro de minha vida, no hoje. Eu estou tentando me melhorar, ser uma pessoa melhor, fazer uma reforma íntima. Do nosso tempo, e aqui vamos buscar o tempo físico, o que nós estamos fazendo? Estamos tentando usar o tempo de maneira mais bela possível, no auxílio ao trabalho da caridade, estudando para o nosso aprimoramento moral e espiritual, ajudando o nosso próximo, ou o meu tempo está sendo destinado a apenas ganhar dinheiro? E o resto do tempo que eu tenho para o descanso. Então é essa a questão. Então ele começa a dizer para nós assim, o tempo que nós estamos no corpo hoje deva ser um tempo valorizado por todos nós. E depois ele diz uma coisa interessante, quão mais vasta a provisão de conhecimento e maior a aquisição de virtudes por parte do Espírito, mais largo período desfrutará na esfera superior para obtenção de mais nobres recursos para mais alta ascensão. Como é que nós queremos chegar no mundo espiritual? Essa pergunta tem que ser uma pergunta
feita por nós para nós mesmos respondê-la. Ou seja, como é que eu quero chegar no mundo espiritual? Na primeira parte da questão ele já diz que eu vou chegar no mundo espiritual de acordo com aquilo que eu fizer do meu tempo nessa existência. Agora, no mundo espiritual, eu sei que se eu usar o meu tempo de maneira boa, correta, eu vou, logicamente, poder até ter a oportunidade de dar continuidade no meu trabalho. Às vezes, no meu pequeno trabalho de auxílio ao próximo. Agora, se eu for uma pessoa ociosa, onde eu penso só em mim, onde eu penso só nos prazeres que a vida me traz, mantendo as vicissitudes do meu corpo, pensando só em conquistas de dinheiro, quais são as regiões que vão me receber no mundo espiritual? Então, André, essa pergunta é muito importante, porque aquilo que nós estamos fazendo da nossa vida hoje, sem sombra de dúvida, é aquilo que nós vamos receber ao chegar no mundo espiritual. No Livro dos Espíritos, o professor Allan Kardec, quando fala do enterro, de féretro, aquela coisa toda, há uma pergunta que ele diz: o espírito acompanha o momento do seu féretro? E a resposta: se ele foi merecedor nessa existência, ele acompanha o féretro em respeito ao corpo físico, que foi para ele uma ferramenta que deu oportunidade para que ele pudesse chegar melhor no mundo espiritual. Continua André Luiz indagando sobre esse tema comentado pelo meu pai. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? Resposta: além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar os variados problemas concernentes à evolução do ser. Então, olha a pergunta. Poderíamos identificar algum elo da evolução que existe no plano extrafísico e que é desconhecido na Terra? O que a espiritualidade diz? Além do plano físico, a investigação humana encontrará material valioso de observação para elucidar. Nós somos um conjunto, seja estando encarnado ou no plano espiritual. Existem as questões conscienciais, os desejos, os interesses, o que nos move. O que eu sou no mundo espiritual ou o que eu sou aqui é o que vai ditar os passos que eu estou dando. Se estamos hoje de posse do corpo físico, que maravilha! Conhecer o Espiritismo, conhecer as leis divinas, ter uma oficina bendita de trabalho como uma casa de Jesus, nós podemos aproveitar melhor do que aquele que não conhece a lei divina e, naturalmente, chegarmos melhores do outro lado. Ah, porque somos privilegiados? Não, estamos tendo uma oportunidade, agora está em nossas mãos aproveitar e ouvir a consciência, não perder tempo com bobagens, valorizar o tempo que passa muito rápido. Continua perguntando: ainda na atualidade, os instrutores espirituais intervêm na melhoria das formas evolutivas inferiores nas quais o princípio inteligente estagia? Resposta: sim, porque todos os campos da natureza contam com os agentes da sabedoria divina para a formação e expansão dos valores evolutivos. Aqui nós poderíamos afirmar categoricamente, porque a pergunta se faz se os espíritos superiores, eles agem nas camadas dos espíritos inferiores, propiciando a oportunidade do nosso crescimento espiritual. Só no século passado, no final do século passado, começo desse século, nós nos lembramos de 3 grandes figuras que passaram pela Terra, encarnadas,
que foram verdadeiros baluartes de trabalho em prol do próximo. Tivemos na Índia Gandhi, aquele homem que conseguiu libertar a Índia da Inglaterra sem derramar uma gota de sangue, pelas conversas, pelas reflexões. Tivemos Madre Teresa de Calcutá, que em Calcutá, na Índia, desenvolve um trabalho fabuloso em nome da Igreja Católica, fazendo com que o seu amor pudesse contagiar o mundo todo. Tivemos aqui no Brasil, nascido em Pedro Leopoldo, e na metade da sua existência vai residir em Uberaba, Francisco Cândido Xavier, que veio com uma missão destinada de auxílio ao próximo. São espíritos de alta condição espiritual, convidado por Jesus, que é o nosso governador espiritual, para que pudesse, de maneira definitiva, nos auxiliar com a exemplificação do amor que eles legaram para a humanidade. Então, André Luiz, em obras anteriores, vem falar para nós que o planeta Terra se compõe de 7 dimensões. Só na zona umbralina nós conhecemos o umbral grosso, o umbral médio, o umbral fino. Sabemos que de cada desses degraus tem os subdegraus. Então, quanto mais alto vai se alcançando, mais alto vai sendo as patentes dos espíritos que lá residem. Então, nosso lar vem revelar para nós que na década de 40, os avanços que tinham e que descreveu André Luiz pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, foram coisas que nós passamos a ter aqui na crosta de alguns anos para cá, como a cerca elétrica, como a televisão de plasma, como os retroprojetores, como a televisão em todas as casas, um termo de radiofônico em todas as casas, que o ministro, quando necessário, dava mensagem a todos. Uma cidade, naquela época, de mais de 1 milhão de habitantes, na década de 40. Então nós passamos a conhecer um mundo espiritual que nós não conhecíamos. Que é importante nós sabermos que de tempos em tempos Jesus convida um desses espíritos para reencarnar na Terra, na crosta, para ser exemplo vivo, para que nós possamos aprender um pouco com eles. E agora o André vai ir à última questão. Dentre todos os animais superiores, abaixo do homem, qual é o detentor de mais dilatadas ideias fragmentos? Resposta: o assunto demanda longo estudo técnico na esfera da evolução, porque há ideias fragmentos de determinado sentido mais avançadas em certos animais que em outros. Ainda assim, nomearemos o cão e o macaco, o gato e o elefante, o muar e o cavalo, como elementos de vossa experiência usual, mais amplamente dotados de riqueza mental, como introdução ao pensamento contínuo. Mensagem recebida por Chico Xavier em Pedro Leopoldo, 26 de junho de 1958. Então aqui nós vemos, que ele encerra, tirando o homem que tem um pensamento contínuo, ele pergunta quais são os animais que nós poderíamos nomear, porque sabemos que dentre a raça dos animais, eles também vão evoluindo
até alcançar um dia a raça hominal. E ele diz aqui que dentro daquilo que nós podemos acompanhar, existem alguns animais que demandam um conhecimento maior dos outros, como ele cita o cão, o macaco, o gato, o elefante, o muar, o cavalo. Ele diz que esses são, por exemplo, alguns animais que detêm uma inteligência. Então ele coloca aqui esses animais, não é, que é muito interessante. Numa revista espírita, o professor Kardec chegou a estudar um caso de uma pessoa que educou um cavalo a fazer soma, a fazer divisão. E ele colocava umas coisas perto do cavalo e o cavalo acertava, era uma coisa impressionante. Nós sabemos que eles não têm um pensamento contínuo, mas eles têm, dentro daquilo que nós chamamos instinto, um instinto bem avançado. E até nós vemos o cão, por exemplo, o amor que ele já tem para com o seu dono, carinho, cuidado. Então essa última resposta é uma resposta muito interessante. Todo este capítulo é muito interessante. Nós vamos encerrando o capítulo de hoje, agradecendo a todos que estão estudando conosco e pedimos uma vez mais a sua participação aqui no canal. Deixe o seu gostei, comente no vídeo, compartilhe para amigos e familiares, se torne membro do canal e colabore com as 3 toneladas de comida que por mês é feito e distribuído no CEPAC. E siga, se inscreva no canal, a sua participação ela é muito importante. Queridos amigos, nós vamos encerrando mais um programa, rogando a nosso Senhor Jesus Cristo que possa continuar nos abençoando e nos dando força e coragem para seguirmos o nosso caminho. Encerramos pela TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Evolução em 2 Mundos. Não esqueça de dar o seu gostei, um beijo carinhoso e até o próximo programa. Muita paz, muita luz a todos, até o nosso próximo programa.